Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem estado presente nas últimas semanas, de forma bastante intensa nas redes sociais, se você pode, ou em que medida você pode acreditar na análise do comportamento não verbal, na análise da linguagem corporal, para ajudar no seu processo decisório, avaliar que tipo de emoção pode estar envolvido numa determinada situação. E o primeiro aspecto que eu queria levantar sobre isso é que o conhecimento científico ele é produzido de forma acumulativa. Dificilmente você vai ver na ciência que eles chamam de breakthrough, ou seja, um salto, quando o conhecimento realmente ele avança sem ter uma explicação necessária naquilo que se produziu anteriormente. Mas isso é uma exceção. Normalmente, a maior parte do conhecimento ele é produzido acumulativamente, até por conta dos métodos que se usa. O nosso principal método para estudar é um método fragmentado, é um método positivista, ou seja, você divide em muitas partes, você estuda uma parte, depois você tenta juntar tudo. Então, só por entender como esse método funciona, você entende por que o conhecimento é acumulativo. A pessoa vai estudar uma partezinha, ela vai estudar outra, ela vai estudar outra, tenta generalizar e tenta fazer uma montagem. É mais ou menos assim. Então, até que a gente tenha um avanço da produção de uma nova metodologia em que a gente possa estudar de uma forma mais completa, mais integral o fenômeno, que a gente possa dar conta de uma complexidade cada vez maior, nós vamos ter essa característica fundamental da produção do conhecimento, que é a acumulação. Isso traz algumas consequências, ou seja, quem diz que nada é válido, está exagerando, porque se ele é acumulativo, é óbvio que alguma coisa pode estar equivocada, alguma coisa pode estar errada, mas dificilmente tudo que se produziu está errado. Até porque a nossa parte da metodologia científica hoje é você passar pela avaliação de pares. Então, tudo isso faz com que o conhecimento que é produzido ele seja muito sólido. Então, dificilmente isso que você está vendo aí na internet, até pessoas cientificamente qualificadas, de que toda análise do comportamento é bobagem, você não deve mais acreditar em microexpressões, não existe relação entre as microexpressões e as emoções, não existe nada disso, é assim, é um pouco exagerado isso. A pessoa precisava ser um pouco mais seletiva nas suas críticas, as críticas sempre são válidas, mas as pessoas precisam ser bastante seletivas, até porque, empiricamente, na experiência humana, as pessoas elas sempre observam as emoções por onde? Pela face, pelas expressões faciais, pelos movimentos. Então, até na experiência do dia a dia das pessoas, a gente vê que existe uma conexão. Ela pode até não ser tudo aquilo que as pessoas dizem que é, que alguns cientistas dizem que é. Pode até não ter aquele grau de certeza. Porque o fenômeno emocional é um fenômeno complexo. Eu arrisco a dizer até que nenhuma teoria de emoção hoje é completa. Elas são teorias de respostas emocionais. É assim que eu costumo explicar. O que nós temos hoje são teorias que explicam a emoção pelas suas respostas. Porque o fenômeno emocional em si ele é um fenômeno privado e ele é bastante complexo. Ele envolve uma série de processos e funções psicológicas e orgânicas que muitas vezes não estão totalmente disponíveis para a nossa metodologia atual. É isso. Então, como esse fenômeno é complexo, as teorias que vêm se produzindo são teorias de respostas emocionais e não teorias de emoções. Como, por exemplo, tem teorias voltadas ao comportamento, tem teorias voltadas ao que acontece no corpo, a uma dimensão mais orgânica. São as teorias assim, mais evolucionistas. Tem teorias, por exemplo, que utilizam a mediação verbal, ou seja, o sentimento, aquilo que a gente fala sobre a emoção. Mas nada disso é uma teoria integrativa da emoção. São teorias de respostas de emoção. Tá? Essas três dimensões, a ativação fisiológica, o sentimento, que é uma experiência subjetiva que a gente tem com a emoção, e o significado, e que a gente dá, e o sentido pessoal que a gente dá isso aí. E a tendência de agir ou deixar de fazer alguma coisa, deixar de agir, isso são respostas emocionais. Então a gente tem teorias em torno disso. Outra coisa, outro aspecto bastante importante, é que há uma ampliação, isso que é importante nós entendermos. Quando se faz um produto, quando a gente quer vender alguma coisa, as pessoas exageram nas possibilidades daquele método. E tem alguns dilemas, por exemplo, nós temos dilemas insolúveis. Vamos supor que determinado governo precise automatizar, precise verificar as emoções, os comportamentos das pessoas num local público, onde transitam milhares de pessoas. Você não pode colocar ali observadores olhando o comportamento, você tem que de alguma maneira automatizar isso. Só que em automatizando, você tira isso digamos assim, do âmbito humano e você leva para o âmbito das máquinas, você leva para o âmbito dos algoritmos, das inteligências artificiais, que é a forma de operacionalizar isso. Então são dilemas. Por um lado, você quando tira desse universo humano, aquele crivo que o todo humano vai passar pela experiência dele, pelas emoções daquele próprio analista, ele já não acontece mais. A máquina toma essa decisão por você. E o sistema passa, então, a operar de uma forma diferente daquela que o processo decisório humano funciona. Isso pode causar riscos de violação de direitos humanos. E aí começa essa reação que nós temos. Então, a apropriação e a ampliação dos possíveis resultados de pesquisas científicas e a transformação disso em métodos, e essa apropriação pelo senso comum, elas causam, às vezes, algumas distorções, que é o que a gente vê. Muitos dos livros que se tem sobre o assunto são simplificações, porque é tão custoso, às vezes, ficar explicando, ficar falando, fazendo ressalvas, que as próprias ressalvas podem passar uma ideia de que aquele conhecimento não é válido. Então isso para vender, isso como estratégia de venda, de marketing, não é bacana. Vocês entendem? No entanto, as próprias pessoas que fazem isso, se elas são da ciência, elas sabem as limitações. Se elas não são, talvez elas não estejam completamente cientes. Existem também outras questões, como as questões éticas. Tem pessoas que elas são antiéticas. Inclusive, aproveito para dar uma olhada num artigo meu chamado Aptos para Serem Antiéticos, que eu falo sobre algumas pessoas, sobre as características dessas pessoas, que elas não se importam se elas estão vendendo um produto de forma ética ou não. Um outro aspecto importante é a questão da manipulação que existe das pessoas. Então, por exemplo, eu quero vender um produto. Então eu trabalho na ganância.
Trabalho nas crenças e valores das pessoas. Trabalho, por exemplo, no narcisismo de alguém. Muito da pesquisa científica ela é produzida por puro narcisismo. A pessoa realmente é inteligente, se acha importante, e ela não nega nada que ela fez, ou seja, nada do que ela produziu anteriormente é falho. Isso é puro narcisismo, porque a própria acumulação do conhecimento vai reconstruindo algumas coisas, vai revendo outras e assim por diante. Então, hoje era esse o nosso assunto. Espero que você, com essa minha reflexão, possa decidir melhor sobre o seu consumo de produtos de análise de comportamento, porque todo ser humano, você tem um artigo meu que fala, que eu argumento da seguinte forma: todo ser humano, em alguma medida, é um especialista em comportamento, porque ele analisa, desde criança, ele analisa o comportamento, nós analisamos, né, os comportamentos uns dos outros. Nós não somos técnicos, nós não somos especialistas técnicos, mas somos especialistas por vivermos uma vida. Então, cada um de nós faz as análises e nós precisamos dessas análises, essa é uma outra coisa importante, um outro aspecto importante, para conviver. E para conviver bem com as pessoas, percebermos as emoções uns dos outros, podermos reagir de forma satisfatória dentro de um contexto coletivo. Era isso que eu tinha hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você gostou dessa reflexão, e acompanhe os nossos próximos vídeos